E pessoal, tudo bem? Tô trazendo mais um vídeo e dessa vez vai ser aqui no Twitter. Eu vou estar ensinando vocês a como tá verificando o perfil de vocês aqui no Twitter. Eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis sobre como que faz todo esse processo. Bom, e eu já tô deixando um aviso aqui de primeira, porque muita gente provavelmente vai vir tirar dúvidas comigo. Se você vai tirar dúvida lá no Facebook ou no Twitter, me segue, porque eu não vou estar respondendo quem não me seguir e tal, porque muita gente reclama depois que eu demoro pra responder e tal, e nem ao menos me segue. Então, em troca de tirar as dúvidas e tal, me siga lá que eu respondo sossegado você sem problema algum. Bom, a primeira coisa que eu já vou estar mostrando aqui, até de experiência própria minha, que eu já verifiquei algumas contas, pra quem não sabe, já verifiquei muita conta do Twitter, Facebook, Instagram, essas redes sociais, tudo. Inclusive tem um vídeo falando sobre todas essas redes sociais aí no meu canal, ensinando como verificar elas e tal, porque eu sei que tem bastante músico, político, esportista e tal, pessoas públicas, figuras públicas, né, que precisam ter isso daí para estar ajudando e tal na divulgação até do trabalho, para estar protegendo o próprio perfil e tal, a imagem na internet, né, tal, nas redes sociais e tudo mais. Bom, eu já vou utilizar, né, o meu Twitter aqui de exemplo, porque ele está configurado mais ou menos do jeito que um perfil é para ser verificado aqui no caso, né. Eu vou estar deixando um link aqui, que é esse daqui, sobre o que você precisa, né, para ser verificado e tudo. Nesse link aqui explica muita coisa, tem tudo certinho aqui. E antes que alguém venha me perguntar se precisa ter tal número de seguidor, não, você não precisa disso. Obviamente isso vai ajudar, mas no caso aqui você não precisa ter um número de seguidores, né? Tanto que ele fala aqui e tal. Mas é importante que você siga tudo isso que ele fala aqui. Eu já vou estar falando sobre isso daqui. Antes eu vou estar demonstrando meu perfil mais ou menos aqui, né? Bom, o que você precisa? Você vai precisar da foto aqui de capa, né, ó, header da conta e tal, cover da conta, né? Você precisa ter que uma foto aqui que como que eu posso dizer? Que essa foto tem a ver com o que você faz. No caso, música, eu tenho aqui uma capa, que é um material promocional, né, de um álbum que eu tô fazendo, de uma música que eu tô fazendo e tal. Bom, você vai precisar de uma foto sua, né? Geralmente é a foto sua, esse aqui sou eu belíssimo, bonitinho aqui. E aqui tem um nome, meu nome, né, que é Igor Mateus, e aqui tem o user que eu uso, que é Igorvski. Eu tenho um nome de música também que eu utilizo, que é Igor Mateus, e eu tenho o meu nome artístico, que é Igorvski. Geralmente esses dois nomes que eu utilizo para estar fazendo música. Aqui na bio, que é a biografia, né, mas o pessoal chama de bio, aqui tá falando aqui. Music Producer, né, ou seja, produtor de música. Aqui tá falando aqui que tem um álbum disponível, né, que é o We Make Our Way, que é um álbum que eu lancei. Aqui tem um e-mail do meu manager aqui, que muita gente entra no meu perfil, quer entrar em contato comigo, daí acaba entrando em contato com o meu manager, que é coisas envolvendo, sei lá, reprodução de música e tal, coisas do tipo. Bom, aqui tem da onde eu sou, né? Tem um link para um site, que é o iTunes no caso. Tem um link aqui que eu nem sei porque tá ativo ainda, que é um perfil do Vine, que já tá falecido, né? O Vine já está morto, o menino Vine. Aqui tem quando eu fui criado minha conta. Muita gente vai estar falando se minha conta, né, foi criada em 2009, se eu só tenho 500 tweets. Bom, isso é porque eu deletei todos os tweets antigos que eu tinha, porque tinha muita porcaria no meio, muita coisa inútil assim, e daí eu acabei deletando tudo. Inclusive eu tenho um vídeo aí no canal explicando como que faz pra você deletar todos os tweets. Eu vou estar deixando aí no cardzinho que aparece aí se o Twitter, se o YouTube, né? Nossa, confundi todos os nomes, mas enfim. Se o YouTube não estiver trocando de design, né, de interface e tal, vai estar aparecendo aí em cima no canto direito e tal. Bom, continuando, né? Aqui aparece a data de nascimento, né? Quando que eu nasci e tal. E daí tem os tweets que eu faço aqui. Aqui tem o caso da entrevista, né, que eu fiz, falando sobre a música nova que eu tô fazendo. Um tweet tosco aqui que eu fiz de uma música que eu achei engraçado e tal. Daí umas coisas sobre música e tal. Só tweeto bastante coisa sobre música e geralmente algum meme horrível e tal. Mas geralmente é sobre música. Enfim, você precisa ter mais ou menos isso configurado na sua conta. Agora eu vou estar vindo aqui pra parte aqui que o Twitter pede, né, que você precisa ter antes de estar enviando o request. Bom,
Você precisa de um número verificado, um número de telefone verificado na sua conta. É só você ir lá nas opções e adicionar um número, é importante você ter isso. Um e-mail confirmado. Se for uma organização, uma coisa assim, você precisa ter um e-mail associado com a empresa, ou seja, o site da empresa e tal. No caso, eu não sou minha empresa, mas eu utilizo o e-mail do meu site associado à minha conta. Você precisa da bio, que foi o que eu falei, da foto de perfil, da capa, né, que foi o que eu falei também, a data de aniversário, se você for um perfil pessoal e tal, né, não for um perfil de empresa e tal, você precisa ter isso. Um site, os tweets setados como públicos e o login verification, que é aquela parada de você, vou entrar num outro dispositivo lá, você entra, ele vai pedir um código lá e tal, você precisa estar ativando isso daqui. Aqui embaixo ele fala sobre. Aqui ele fala sobre informação adicional, né, que eu vou estar falando sobre, que você vai precisar sobre por que você deve ser verificado e tal, você tem que falar para eles, né, sobre o porquê que você deve ser verificado. Aqui fala sobre as URLs que você precisa, né, você precisa bastante URL, bastante coisas que comprovem que você tem impacto e tal. Aqui no caso tem o caso da entrevista, o link aqui da Apple, né, do iTunes, da minha página do iTunes. Também tem o negócio da Vevo lá, né, o site da Vevo lá, o perfil da Vevo, etc. Mas aqui no caso, só como exemplo, né. Bom, aqui no caso eu vou estar deixando esse link aqui na descrição para vocês estarem acessando. Os dois links aqui no caso, né, sobre o que você precisa e sobre para você estar enviando, né, o request, né, o formulário que você precisa estar preenchendo. Eu verificava contas antes, mas não era através desse formulário, um outro formulário que não é aberto ao público, e lá a gente preenchia algumas informações e tal, enviava, e depois mais ou menos de uma semana a conta era verificada. Poucas vezes alguma conta foi negada pelo time do Twitter porque algumas informações não estavam batendo lá, mas depois elas acabaram sendo verificadas. Eu acabava verificando aquelas contas, geralmente era eu que verificava aquelas contas. Você pode estar falando agora, mas se você tinha aquele formulário, por que você não verificou sua conta? Bom, lá era o formulário da gravadora, só verificava contas que tinham a ver com aquela gravadora. Que no caso, meu perfil de música não tem nada a ver com aquela gravadora, e eu não posso estar enviando pedido para eles, porque senão eu estaria sendo antiético, né, e tal. Mas enfim, mudando de assunto, né, falando aqui certinho sobre o caso aqui, né. Bom, vai ter esse formulário aqui, ele vai estar falando, né, bem-vindo, blá blá blá, vai estar falando sobre algumas coisas que eu falei, né, que você precisa ser figura pública e tal. A verificação do Twitter tem mais ou menos a mesma cara da verificação lá do Facebook, inclusive tem um vídeo falando sobre verificação no Facebook e tal. Só você tá acessando aí, ou procurando, né, no meu canal e tal. Bom, você precisa ter a conta preparada, né? Inclusive, se você ver aqui, ele tem um artigo aqui que ele envia para essa página aqui que eu vou estar deixando para vocês, né? Que eu falei aí que tem todos os requisitos, fala sobre tudo, né? Lembrando novamente, você não precisa ter 80 mil seguidores, 10 mil seguidores, essas coisas que o pessoal geralmente fica fumando aí, fica falando porcaria. Você precisa de tantos seguidores e tal. Obviamente isso ajuda, mas não é um requerimento deles, eles querem saber seu impacto e tal. Bom, aqui no caso eu vou estar clicando em continue, e aqui ele vai falar, né, qual que é o usuário do seu perfil, você precisa estar logado na sua conta, obviamente, né, aqui no caso é Igorski, que é minha conta. Aqui, então, é essa conta mesmo. E aqui ele fala, né, pra você clicar nisso aqui se sua conta for de uma empresa. No caso a minha não é da empresa, só vou estar clicando em Next. Bom, clicando em Next aqui, ele vai abrir duas novas caixas aqui, né, incluindo uma das partes, tem 5 caixinhas aqui de diálogo, mas enfim. Bom, a primeira é a parte dos links que eu falei, que você precisa botar alguns links. Tem que ser links bem fortes, não adianta você estar colocando o teu link do Instagram, porque sei lá, você tem 70 mil seguidores e coisinhas assim, porque isso não serve de nada pra eles. Você precisa de links fortes mostrando o que você faz. Por exemplo, se você é um esportista, você provavelmente vai ter uma entrevista com algum lugar que noticiou você vai colocar aqui. No meu caso, vou estar utilizando a música como exemplo, né? Eu tenho uma entrevista, eu tenho o site da Vevo lá, que eu tenho uma conta, né, associada à Vevo, né? Eu tenho um canal do YouTube ligado à Vevo. Eu tenho o iTunes, o Spotify e essas paradas assim. Ou seja, pra mim compensa estar colocando esses links mais fortes aqui. E aqui tem uma parte muito importante que o pessoal sempre se perde e é uma coisa meio básica, apesar de ser a mais importante. Que eles falam aqui, né, o porquê que você deve ser verificado.
E tem um limite de 500 caracteres aqui. Bom, eu recomendo vocês estarem colocando geralmente aqui informações do tipo, dá uma resumida só mais ou menos na sua história, assim, não fica colocando muita baboseira assim de porque eu sou não sei o que, blá 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 e coisas do tipo. Tipo, coloca mais ou menos, por exemplo, no meu caso, vou colocar aqui que sou músico desde 2016, né, que eu lancei o primeiro álbum, apesar que eu já fazia música antes, mas eu lancei o meu álbum comercial, né, o meu álbum no Spotify, essas coisas assim, plataformas digitais, né, em 2016 e tal. Daí eu vou colocar aqui, já tem uma página verificada lá no Facebook e tal, para eles estarem vendo, né, que eu tenho impacto e tal, que eu sou assinado com uma gravadora, eu tenho já uma parceria lá com a Vevo e coisas do tipo. Bom, você coloca isso, né, e além disso você vai ter que colocar aqui o porquê que eles devem verificar, e coloca mais ou menos o impacto que isso vai causar para você. Por exemplo, no meu caso, meu trabalho vai ser mais reconhecido. Por exemplo, muita gente vai ver lá que o perfil verificado vai estar vendo, quem que é esse músico? Daí vai estar clicando lá, vai estar escutando música e tal, e isso vai gerar uma publicidade pra mim e tal, né? Isso ajuda demais, apesar de eu não ter conseguido, espero um dia estar conseguindo, né, ser verificado e tal, porque meu perfil é associado, eu queria bastante isso, porque muita gente tá tentando entrar na minha conta, eu não sei por que motivos estão tentando entrar na minha conta. Por sorte eu tenho aquele login verification, né? Daí eu consigo saber quem que tá tentando acessar minha conta e tal, e etc. Bom, é isso geralmente que você preenche. Se você clicar em Next, já não vai estar clicando em Next, ele só vai dar um resumo e daí você clica em Submit. Daí ele vai enviar lá pro Twitter, e é bom você ficar de olho no seu e-mail. Uma coisa bem chata que eu vou estar falando pra vocês aqui é que provavelmente você não vai ser verificado mesmo sendo habilitado a ser verificado, né? Por uma coisa que eu acho que funciona assim. Bom, eu acho pelo menos que o Twitter, como eles recebem muitos pedidos, eles não conseguem olhar todos. E tem um bot lá, alguma coisa assim, que pega alguns pedidos e manda pra equipe lá. Daí a equipe vê se a pessoa tá habilitada e tal, e acaba aceitando. No caso, às vezes muita gente, né, acaba sendo negada, porque o Twitter acaba, eu confundo demais Facebook e Twitter, mas enfim, se eu falar errado é Twitter no caso, né, porque eu tô tratando aqui do Twitter. Tem muito caso de gente que tava bem habilitado e tal. Por exemplo, eu tinha todos os links, eu escrevi bastante coisa aqui e tal, explicando mais ou menos o caso que eu fazia tudo, e eu fui negado. No caso, é isso que eu falei, eu acho que pelo menos é o bot que acaba não selecionando os pedidos, mas não custa nada estar enviando, né? Pelo menos aqui você tem o formulário para estar enviando. Talvez você consiga ser verificado e tal. O Facebook vai enviar mais ou menos em 3 dias, se eu não me engano, é a média deles, lá no seu e-mail, se você foi aceito ou não. Se demorar mais de 3 dias, talvez seu formulário tenha ido mesmo para um funcionário, ele vai estar vendo tudo lá e ele vai estar aceitando ou não. Pode ser que passe uma semana e ele vai negar e tal. Mas a média que eu sei, ele demora em 3 dias e geralmente aparece que você foi negado. Se você é um fã-clube, um perfil que só posta tipo meme, essas paradas assim, não envie o formulário, porque o Facebook não vai estar verificando, eles não, o Twitter, né, eu sempre tô confundindo, mas enfim, o Twitter não vai estar verificando, porque eles não verificam perfis desse tipo, apesar que tem alguns perfis no Brasil, incluindo, que são verificados dessa maneira, mas pelas coisas que o Twitter passa aqui, eles não verificam esse tipo de conta, mas enfim, eu desejo sorte a vocês, né, de estar enviando isso. Qualquer dúvida, só tá enviando aqui, principalmente no Twitter, só tá enviando pra mim uma DM e tal, eu acabo respondendo todo mundo, só que vocês têm que me seguir. Se não me seguirem, eu não vou estar enviando, não vou estar respondendo, porque muita gente acaba reclamando, como eu disse lá no começo do vídeo e tal, e é uma troca, né, tiro suas dúvidas e você me segue e tal, enfim. Qualquer coisa, só tá me chamando aqui mesmo, né, pessoal? Mas é isso daí. Se vocês tiverem gostado desse vídeo e tal, deixa seu like, se inscreve no canal pra tá ajudando, né? E compartilha com um amigo seu, com o pessoal aí, porque tem muita gente que fica em dúvida nisso e tal. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais um vídeo explicando novamente sobre alguma coisa aqui que tenha passado. Se eu ver que tem muita dúvida, muita gente falando, eu faço uma segunda parte desse vídeo. Mas no caso, em priori, né, é só isso daí. Enfim, é isso daí, pessoal. Até a próxima. Falou!